Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Culto com a família. Graças a Deus. Prazer ter a nossa irmã conosco. Está também a nossa irmã Raquel. Graças a Deus que na ceia eu falei para o Vitor Anderson, assim nós estaremos apresentando. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, abrem as vossas Bíblias. Serei breve. Aleluias. No livro de Jeremias, no capítulo de número 29. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29. Aleluias. Todos encontraram? Vê ele mais o que ele tem. Todos encontraram? Vai na porta lá, conversa com ele, vê como que ele está. Por favor. Pergunta se ele está bem, como é que está aí. Graças a Deus, meus irmãos. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Com febre. Isso aí, vem aqui para a gente orar por ele, tá bom? Vê direitinho se houver necessidade, a gente ora por ele. Amém? Diz assim, o verso de número 1. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao restante dos anciões dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os funcionários do palácio, aos chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices havia saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elissá, filho de Safã, e de Gamarias, filho de Requias, os quais Zedequias, rei de Judá, havia, ou seja, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel e todos os que estão no exílio, os quais deportei de Jerusalém para onde? Edificai casa e habitai nela, plantai pomares e comei do seu fruto. Olha só, casai-vos com mulheres, gerai filhos e filhas, também tomai esposa para os vossos, e dai vossas filhas em casamento para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir. Podeis assentar. Amém? Que coisa, né? Se nós voltarmos aqui, irmãos, no capítulo 28, no verso de número 12, nós vamos ver que o rei, após aí a morte de Hananias, Deus, então, usando a Jeremias, preparando ao povo para que eles iam enfrentar no exílio. É um culto de família, entendam. O rei Hananias, ele tinha colocado sobre o pescoço do povo
um jugo de madeira, que seria uma corda com madeira para carregar peso. Jeremias então recebe de Deus uma autoridade para quebrar aquele jugo e colocar sobre o pescoço do povo um jugo de quê? De ferro. Estranho, né? Amém? Deus fala a Jeremias, olha, tira o jugo. Oi? Tira o jugo de madeira e coloca sobre eles um jugo de ferro. Deus estava dizendo, Jeremias, prepare o povo, ensine o povo, para que ele esteja preparado para o que eles vão enfrentar lá no exílio, durante aproximadamente 50 anos, alguns dizem 70 anos, mas eu vou ficar com a Bíblia aproximadamente aí 50 anos. É muito tempo, mas aquele jugo de ferro simboliza também a luta, o que eles iriam passar lá. Mas Jeremias escreve uma carta para o rei, e ele escreve uma carta para o povo, e eles alerta o povo que lá onde eles vão ficar durante o tempo que eles iriam ficar, era para eles crescerem, era para eles multiplicarem, era para eles estarem, louvado seja Deus, firme na promessa, porque Deus com certeza não tinha esquecido deles. Sabe o que é isso? Uma boa parte do povo sai de Jerusalém, é deportado para a Babilônia, para Nabucodonosor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, estava olhando para aquele povo. Por muito que eles tivessem desobedecido, por muito que eles tivessem falhado, tivesse precisando reconhecer mais a Deus como seu Senhor, como o autor, consumador das nossas vidas, mas Deus estava olhando para aquele povo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ele faz um alerta dizendo, olha, vocês vão para lá, mas vocês chegando lá, vocês não pensem em diminuir, pelo contrário, eu estou dando uma palavra de ânimo para vocês crescerem, para vocês multiplicarem, para vocês casarem as vossas filhas, os vossos filhos, para que também eles tenham filhos, para que cresça, para que vocês multipliquem, aleluia. Deus estava com certeza, através de Jeremias, dizendo, cresçam, ergue a cabeça, não diminua, aleluia, continue olhando para o alvo, porque no momento certo, ainda que demore, eu tirarei vocês de lá e trarei para a minha presença. Aleluias. Meus irmãos, estou falando alto, né, que nem o pastor Geraldo. A carta foi enviada por intermédio de Elissá, filho de Safá. E assim dizia o Senhor dos exércitos na carta: o Deus de Israel, e todos que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa e habitai nela. Plantai palmares, comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposa para os vossos filhos, e dai as vossas filhas em casamento, para que tenhas filhos e filhas, e multiplique-vos ali, e não venha a diminuir. Oh, glória a Deus, aleluias. Eu olho para nós nessa noite que estamos aqui, e Deus, através do culto da família, o que Deus coloca no meu coração, aleluia, é que eu, pastor Marivaldo, venha erguer a minha cabeça
andar de cabeça erguida, olhando para Cristo, aleluia, porque o nosso Deus é aquele Deus que gera vidas, o nosso Deus é aquele Deus que resgata vidas, que liberta vida, que transforma vidas. E Deus nessa noite fala ao meu coração para mim, nessa noite, para você irmãos, para vocês obreiros, para nós que estamos aqui nessa noite, levantarmos a nossa cabeça, aleluia, e confiarmos em Deus, aleluia, porque o Senhor, Ele está trabalhando ao nosso favor, aleluia. Eu recebo essa mensagem para mim nessa noite, que nós vamos crescer, aleluia, nós vamos crescer, pelo contrário, nós vamos estar de pé e não deitado, nós vamos estar por cima e não por baixo, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e grande em misericórdia. Aleluias! Eu olho para o Daniel, e eu falei com ele, e eu vejo um obreiro. Eu olho para a irmã Tamires, eu vejo uma obreira. Eu olho para a irmã Raquel, e eu vejo uma obreira na casa de Deus, além dos demais que já têm aqui, aleluias. E quando eu li essa palavra, e o Senhor falava no meu coração, aleluia, o momento talvez parece difícil aos nossos olhos. Às vezes a dificuldade, como já foi dito aqui pelo presbítero Anderson, muitas vezes faz nos enxergarmos muito curto. Mas quando olhamos para os céus, e quando olhamos para Deus, e quando olhamos para a sua palavra, aí nós nos tranquilizamos e mantemos firme de pé, aleluia, porque aquele que olha para nós, a Bíblia diz que ele não dorme, a Bíblia diz que ele não tosqueneja, o guarda de Israel, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu recebo para mim esta palavra nessa noite, como uma palavra de fortalecimento para esta igreja nessa noite, para nós crescermos, aleluia. A mensagem é para crescer e não diminuir, a mensagem é para multiplicar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus irá gerar em nosso coração um desejo ardente, aleluia, de trabalhar na obra de Deus. Porque a sua família, a minha família, pertence a Deus. E quando nós, muitas vezes, o problema, as questões, muitas vezes, perdemos a bênção, sabe por quê, Daniel? Porque muitas vezes, estou falando nós, geral, que não é o nosso caso aqui, mas às vezes o pregador tem o costume de falar você, não nós, e às vezes o pregador fala você, eu falo eu, amém? Porque quando eu falo você, eu estou só apontando a igreja, mas eu falo nós, ou então falo eu, aleluias. Quando nós entendemos que a nossa casa, que a nossa família é do Senhor, quando nós respeitamos isso, aleluia, cada pessoa no seu devido lugar, dentro da hierarquia que o Senhor nos ensina, quando nós olhamos com respeito, quando nós olhamos com consideração, aleluia, a nossa casa, a nossa família torna-se uma bênção. Porque nós olhamos, o homem, ele olha para a sua esposa e olha para ela dizendo o seguinte, eu estou aqui porque ela está do meu lado. A mulher olha para o seu marido e diz, eu estou de pé, aleluia, porque ele também está do meu lado, ele está orando por mim. Os filhos, aleluia, ele cresce, como diz a palavra, é uma bênção, porque cresce no lar ouvindo falar de Jesus, aleluia. Então a tua casa, a nossa casa é uma bênção. Aleluia. Tua família é uma bênção. Jeremias, ele imediatamente sendo usado por Deus, escreve uma carta para o povo se alegrar. Porque imagine, nós estamos todos aqui, de repente nós somos tirados daqui para ficar sendo julgado ou debaixo de um jugo de um rei durante anos e anos, sem saber se algum de nós conseguimos voltar novamente para a nossa origem. Porque sabe, nós lemos essa palavra e muitas vezes nós não paramos para pensar, só lemos. Talvez nós lemos, né, e não paramos para pensar. Mas agora Deus permite
E aí Deus fala com Jeremias: olha, Jeremias, quebra esse jugo de madeira que foi colocado por Hananias e coloca sobre eles um jugo de ferro. Deus estava dizendo: eu quero que todos entendam e compreendam que eu sou Deus. Era isso que Deus estava dizendo. E como Deus, aleluia, e grande que eu sou, permaneço sendo fiel com o meu povo. E aí Deus fala a Jeremias, e ele escreve uma carta ao povo que ele leva a ser deportado para a Babilônia. Quem está com a Bíblia aberta? Gostaria que alguém, uma pessoa só pudesse ler o verso de número 5, do capítulo 29. Se você ou se eu, irmão, se nós estivéssemos nas condições daquele povo, sendo levado, sendo exilado para o rei Nabucodonosor, que ele com certeza ele conhecia, sabia quem era, como você receberia essa palavra? Como você receberia essa mensagem ou essa carta? Eu estou numa situação difícil e agora vem Jeremias dizer para mim que é para mim edificar a casa. Amém? O versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Verso número 7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela. Amém? Você tem orado por sua casa? Nós temos orado por nossa casa, por nossa família. Nós temos colocado a nossa família em nosso joelho, como assim nós falamos. Muitas vezes nós erramos, irmão, aqui eu estou dando exemplo, muitas vezes nós erramos quando nós dobramos o joelho e a primeira oração que nós fizemos é lá pela África, é lá pela Índia. Amém? Quanto na verdade a primeira oração é por mim mesmo, pela minha casa, pela minha família, e aí o Senhor vai me levando a outros lugares, aleluia, mas o mais necessitado naquele exato momento sou eu, é a minha casa, é a minha família, aleluia, louvado seja Deus, porque eu sou ali, através de Jesus Cristo, um canal de bênção para a minha casa. Eu quero nessa noite dizer para a igreja, para você, individualmente, para cada um de você que está aqui nessa noite, você é um canal de bênção para a sua casa, você é um canal de bênção para a sua família, você é um canal de bênção, aleluia, para a nação, aleluia, para os seus parentes, para a sua parentela, aleluia, ainda que pareça difícil, você é um canal de bênção, aleluia. Você, Daniel, faz a diferença. Se você sozinho chegar em um lugar, você faz a diferença. Aqui a Bíblia não está falando que tinha, poderia ser que tinha muita gente com Jeremias, mas está falando que foi Jeremias. Amém? Já parou para entender? Que nós, cada um de nós individualmente, temos de Deus, aleluia, autoridade para orar ao Senhor, para determinar a bênção para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, e o milagre vai acontecer, aleluia. A tua família, a minha família pertence ao Senhor. Aleluia. Ainda que alguém te critique, ainda que alguém olhe para você com um olhar de desprezo, a tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor, a minha casa é do Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Aleluias. Verso número 8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixarei, aleluia, não vos deixarei enganar pelos profetas e adivinhos,
que vive entre vós, nem deis ouvido aos sonhos que eles sonham por vós. Ele está dizendo, dê ouvido simplesmente à voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, porque a tua vida será uma bênção, a tua casa será uma bênção, a tua família será uma bênção. Aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Agora eu quero dar um salto imenso aqui. Vira a página da sua Bíblia. Aleluia. Irmã Tamires, quinta-feira a irmã vai ter oportunidade. Nem sou eu que vou estar dirigindo o culto, tá? Não vai ser eu que vai estar dirigindo o culto, não. Mas quinta-feira a irmã vai ter oportunidade. Prepara uma palavra. Ou um testemunho. Não sei se a irmã vai estar aqui, eu acredito que sim, é feriado, né? Não sei, Daniel que sabe, né? Aleluia, feriado, dia 1º, não é isso mesmo? É, né? Você vai estar aqui, dia 1º de maio? Não? Vai, né? Olha aí. Glória a Deus. Preste bem atenção. Presbítero Osmar, ligue esse microfone, por favor, presbítero. Nós já estamos encerrando. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou. Missionária Lília está sem voz. Então vamos orar para você, ele está abrindo já. Olha o que diz o verso de número 11. Por gentileza, presbítero, capítulo 29, o verso de número 11. O que diz, presbítero? Olha só, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você, igreja, nessa noite, é para sua casa. Saia daqui e leve essa palavra para sua casa hoje. A tua família é do Senhor. A nossa família é do Senhor e nós não abrimos mão. Aleluias. Por favor. Pode ligar, está desligado. Está ligado? O evangelista Brendo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Prestam bem atenção. Vocês ouviram a mensagem que foi lida? Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Quem está falando isso? Diz o Senhor, planos de quê? De prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Aleluias. Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração, guardemos. Pois eu bem sei, o Senhor dizendo, que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Estou nem aí, porque uma vez minha esposa falou para mim o seguinte, eu não consigo entender, porque às vezes acontecia tantas coisas, parece que as coisas estavam desabando em volta de mim, e eu não estava nem aí. Era nós dois, né? Nós estávamos desabando, mas eu não estava nem aí. Às vezes me preocupava assim, mas calado, sabendo que Deus estava trabalhando ao nosso favor. Êxodo 14 diz, o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Há momento que nós temos que gritar, aleluia, bem alto, rasgar a nossa voz, e tem momento que temos que parar e olhar e ver o livramento do Senhor, aleluia. E nessa noite tem promessa de Deus para nossas vidas, promessa de bem e não de mal, promessa de prosperidade, promessa de crescimento e não de diminuir. Essa promessa é para a tua casa, essa promessa é para a minha casa, essa promessa é para a nossa família. Aleluias.
O Silas vai entrar aqui, aleluia. Ele vai tocar nessa igreja. Ele vai ficar aqui. Ele vai adorar a Deus, aleluia. Acredite nisso. Acredite. Acredite, presbítero Anderson, aleluia. Acredite, seus filhos crescerão e serão a bênção na casa de Deus. Acredite. Aleluias. Porque é promessa de Deus. Acredite que a sua casa é uma bênção, continuará sendo uma bênção, porque a promessa de prosperidade, de crescimento, a promessa de bem e não de mal. Aí eu pergunto para vocês, pode amarrar meu nome na boca do sapo, coitado do sapo que ele vai morrer, faça o que quiser, eu estou tranquilo. Porque tem um que é maior do que aquele que tentar qualquer coisa contra a minha vida e contra a tua vida. O Senhor dos Exércitos. Aleluias. Pode barrar, pode levar lá para o cemitério, pode fazer o que quiser. Meu Deus é quem guarda a minha vida. E se eu estou guardado por Ele, eu estou seguro, eu estou protegido. Aleluia. 3 minutos, e eu termino. 3. Então me invocareis, e vereis, orar a mim, e eu vou estar com o meu ouvido fechado. É isso? Não? O que está dizendo aí, Daniel? Então me invocareis e vereis, orai a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscais e me encontrais, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Oh, meu Deus, aleluias. Quem está dizendo isso não é Jeremias, mas agora está dizendo o Senhor. Ele dizendo que Ele será encontrado por nós. Aleluia, nessa noite, aleluia, eu saio daqui nessa noite tranquilo, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus nos dá uma palavra nessa noite de sabedoria, uma palavra para a nossa casa, para a nossa família, uma palavra de edificação, aleluia, uma palavra de restauração, uma palavra de vitória, aleluia, porque o meu Deus cuida das nossas vidas. Aleluias. O que você pede nessa noite? Fala com Deus. Encerro no último versículo. Eu gostaria que alguém pudesse ler o verso 14 por completo. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Chama o evangelista Brendo aqui. Está vomitando? Tá bom. Vamos orar para ele. Eu encerro essa mensagem nessa noite, dizendo que pode demorar o tempo que for. Aqui demorou aproximadamente 50, 70 anos. Agora o Senhor diz que está trazendo eles de volta de onde eles saíram, de onde eles foram tirados. Porque esse é o Deus que nós servimos. Alguém pode até cair ou se prostrar, mas a palavra diz que o meu Deus, o nosso Deus, Ele pega pela mão, levanta e coloca de pé novamente. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração e acredite. A tua família é do Senhor Jesus. A tua casa é do Senhor Jesus. A
As nossas vidas é do Senhor Jesus. Esta igreja não é minha, não é nossa, é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou e nos colocou aqui, mas o dono da igreja chama-se Jesus. Só que eu encerro dizendo, Ele precisa de todos nós, de todos vocês. Palmas bem alegres para Jesus nessa noite. Aleluias. Eu não iria cansar vocês, porque o culto ontem está dentro de nós ainda e vai continuar dentro de nós. Eu falei ontem que eu não saía daqui sem resposta ou sem aquilo que eu pedi a Deus. Eu fiquei muito feliz, porque ontem aqui Deus me mostrou 3 situações, e eu não falei, porque o Senhor não deixou eu falar. E quando o Senhor me mostrou, eu falei, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor falou para mim que ia me mostrar algo e que ia me trazer algo de volta para mim, para a minha vida, que fazia muito tempo que eu estava buscando. E só para vocês entenderem, eu não poderia ter chamado a pessoa aqui, mas ia gerar muito tempo. E eu tenho